Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre arranjos e combinação. Bom, arranjos simples são um tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos é relevante, é extremamente importante. Por exemplo, se eu vou colocar uma senha no meu celular, eu escolho os números 1, 2, 3. Concorda que se eu colocar a senha 1, 2, 3 é diferente de escrever 3, 2, 1? A ordem é importante, porque a ordem dos números vai alterar a ordem da senha do meu celular. Então, aqui eu tenho um tipo de arranjo simples. Você pode resolver um problema de arranjo simples pelo princípio fundamental da contagem. Ou você pode utilizar uma fórmula. Qual seria a fórmula do arranjo? Nós temos que arranjo de n em p vai ser igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, aqui nós temos a fórmula de arranjo simples, tá, pessoal? Onde n são os elementos disponíveis, tá, o total de possibilidades, e p, os elementos que eu quero escolher. Por exemplo, numa sala de aula serão escolhidos 2 alunos para ocupar os cargos de representante e vice-representante. Se na sala tem 30 alunos, de quantas maneiras diferentes essa dupla pode ser escolhida? Gente, por que eu tenho aqui um exemplo de arranjo? Porque importa a ordem de escolha. Eu tenho 30 alunos e desses 30 alunos eu quero escolher 2 para fazer parte ali para um ser representante e outro vice. Então, quem eu escolho para representante vai ser a pessoa diferente da escolha do vice. Se a ordem de escolha importa, tem aqui um arranjo simples. Então, o que eu tenho? Total de possibilidades, 30 pessoas. Quantas pessoas eu quero escolher? 2. Então, eu tenho um arranjo de 30 em 2. Se a gente for utilizar a fórmula, nós temos 30 fatorial sobre 30 menos 2 fatorial. Então, aqui seria o n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, nós temos 30 fatorial sobre 28 fatorial. Só subtrair 30 menos 2. Nesse caso, pessoal, por que eu desenvolvi até chegar no 28? Porque eu posso cortar. Esse 28 com esse 28 faz o quê? Corta. Sobrou 30 vezes 29, que dá 870. Também daria para resolver pelo princípio fundamental da contagem. Por quê? Para o primeiro cargo eu tenho 30 possibilidades e para o segundo cargo eu tenho 29, porque uma das pessoas eu escolhi para ser o representante. Então, sobrou 29 pessoas para escolha do vice. Aqui seria nosso princípio fundamental da contagem sem utilizar essa fórmula aqui do arranjo. Arranjos com repetição. Bom, arranjos com repetição é um tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos é importante e pode haver repetição entre esses elementos, tá? Então, eu tenho que prestar muita atenção no enunciado para saber se eu tenho um arranjo simples ou um arranjo com repetição. Por exemplo, quantos números de 2 algarismos podemos formar utilizando apenas os dígitos 1, 3, 5, 7 e 9? Tá falando que esses algarismos têm que ser diferentes? Não, pessoal. Se não está usando a palavra distinto ou diferente, então significa que eu posso repetir os números. Se eu posso repetir os números, pelo princípio fundamental da contagem, como eu quero números com 2 algarismos, para o primeiro algarismo eu tenho aqui, nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, para o primeiro algarismo eu tenho 5 possibilidades. Para o segundo algarismo eu também tenho 5 possibilidades. Então, 5 vezes 5 dá 25. Ou, utilizando a fórmula de arranjo com repetição. Um arranjo de n em p é igual a n elevado a p. Então, utilizando a fórmula, pessoal, de 5 algarismos, eu quero escolher 2. Então, isso vai ser 5 elevado a 2, que dá 25. Beleza? Então, reparem que tem diferença do arranjo simples, não tem repetição. Arranjo com repetição, o nome já está dizendo, tem repetição ali entre os elementos. Beleza? Combinação simples. Pessoal, nós dizemos que combinação simples é um tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos não importa. Por exemplo, se eu vou pegar a sala de vocês e vou formar uma comissão dessa sala com 10 pessoas. Então, tem 30 alunos, eu vou formar uma comissão com 10 pessoas. Não importa a ordem de escolha ali, porque essas pessoas vão fazer parte da mesma comissão. Então, quando eu vou formar grupos, comissões, normalmente a gente tem aqui combinação simples, tá? A fórmula de combinação simples vai ser n fatorial
sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Então, essa é a fórmula aqui de combinação simples, onde n são os elementos disponíveis e p os elementos a serem escolhidos. Eu coloquei aqui para vocês. Carlos vai fazer uma salada com 3 ingredientes e tem as seguintes opções: alface, tomate, agrião, cenoura, rúcula e cebola. Quantas saladas diferentes Carlos pode fazer? Gente, por que eu tenho nesse caso um exemplo de combinação simples? Não importa a ordem de escolha ali, porque dessas saladas, né? Não importa a ordem, porque vai ser uma salada só. A ordem que eu escolher os ingredientes não vai alterar a minha salada, tá? Se a ordem de escolha não altera a minha salada, então eu tenho uma fórmula de combinação. Então, nós vamos ter, nesse caso, uma combinação de 6 em 3. Então, nós temos 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Observem que eu desenvolvi aqui até chegar em 3 fatorial. Por quê? Porque eu posso cortar. Eu já poderia cortar, se eu quisesse, 3 fatorial com 6 aqui. Porque 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, basicamente, sobrou aqui 20, ok? Então, 6 vezes 5 vezes 4 sobre 6, que dá 20. Muito obrigada pela atenção de vocês, pessoal. Eu quero que vocês tentem fazer os exercícios 1 e 4 da página 238, exercício 1 da página 243 e exercício 4 da página 244. Até a próxima aula.